E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumão de tecido conjuntivo. Vamos falar aqui de todos os tipos de conjuntivo que nós temos. É o tecido aí mais abundante do nosso corpo quando a gente pensa nos outros, né? Que já tem vídeo aqui no canal da Prof. Ju, é só você acessar. Tecido epitelial Prof. Ju, tecido muscular Prof. Ju, tecido nervoso Prof. Ju, tem shorts, tem tudo que você pode imaginar. Então aqui a proposta é a gente fazer um resumo, tá? Então, se fosse fazer uma aula, ia durar mais de 1 hora, né? Falando de todos os tecidos. Mas aqui é para ser bem rápido, para você relembrar tudo aquilo que você estudou, ok? Então, quando a gente pensa em tecido conjuntivo, eles são os mais abundantes e eles têm função de conexão entre regiões do nosso corpo, eles vão fazer sustentação, eles vão fazer transporte de substâncias, eles vão formar fibras, eles vão fazer conexão entre órgãos, eles vão fazer defesa contra patógenos que podem estar no nosso corpo, reserva energética, transporte, como a gente já falou aí, de substâncias pelo próprio sangue, né? Dentre outros, tá? Então, é um tecido muito abundante, a gente vai tentar falar um pouquinho de todas as características. Então, de forma geral, ele tem origem mesodérmica, é um tecido de origem mesodérmica, quando a gente pensa em folhetos embrionários, tá? Ectoderme, endoderme, mesoderme. Ele é altamente vascularizado, com exceção da cartilagem, tá? Muito vascularizado quando comparado com o epitelial, que é avascular, né? Então, com exceção das cartilagens, a gente tem um tecido vascularizado e nós temos muita substância intercelular, grave isso. Porque isso é um diferencial do conjuntivo, é por isso que nós temos o tecido conjuntivo, né? Uma das características dele, que não se assemelham aos outros tecidos, é essa substância intercelular, tá? Nós temos uma célula, outra, e entre elas nós temos a matriz extracelular, que é riquíssima no tecido conjuntivo, ok? Essa região da matriz intercelular, que também é chamada de matriz intersticial, dá na mesma, tá? Ela é constituída basicamente de fibras, proteínas, muita água, tá? Tem alguns componentes aí como sais, minerais, mas principalmente fibras de origem proteica, tá? Que seriam as fibras colágenas, reticulares e elásticas. Como o próprio nome diz, as fibras elásticas, elas têm uma resistência muito grande, né? Força elástica lá da física. As fibras reticulares, elas formam uma rede, então elas são muito resistentes, então essa elasticidade já não existe. Então, as elásticas são muito elásticas, como o próprio nome diz, as reticulares já são mais resistentes e as intermediárias dessa, e que a gente tem em grande quantidade, são as fibras colágenas. São fortes, resistem à tração, né, A com crase, tração, né, força de tração, só que são fibras intermediárias, nem tão rígidas e nem tão elásticas, ok? Vamos começar então falando do tecido conjuntivo propriamente dito, ou TCPD, tá? O tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem dois tipos, o frouxo e o denso. Quais são as características do tecido propriamente dito? Vamos falar das células que compõem o TCPD. Fibroblastos, que vão formar essas fibras que a gente acabou de falar, participam da cicatrização também no nosso corpo. Mastócitos, que são células que vão produzir depois uma substância chamada de heparina, que é um anticoagulante que o nosso corpo utiliza, tá? E também a histamina, que é um antialérgico, você deve ter lembrado desse nome em algum remédio, né? É histamina. Existe um mecanismo de ação delas aí, mas a gente não vai abordar aqui agora, que é um resumo, ok? Mas você verifica aí depois. Temos também as células do mesênquima, que são células que vão fazer diferenciação celular. Elas são como se fossem células-tronco, tá? Elas são células-tronco que vão depois se diferenciar em outros tipos de células, tá? E nós temos também os plasmócitos, que são células que vão depois produzir anticorpos para fazer defesa, tá? Lembrando que o anticorpo é uma molécula de defesa, tá bom? Não é uma célula de defesa. O anticorpo é uma proteína, tá? E aí nós temos então o TCPD frouxo e denso. O próprio nome já diz, né? Frouxo tem as fibras mais espaçadas e o denso mais conectadas. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele vai ter menos colágeno e ele é bem encontrado, por exemplo, para o preenchimento dos vasos sanguíneos. O TCPD denso, por sua vez, ele é separado em dois tipos ainda. Então, ó, TCPD frouxo e denso, e dentro do denso nós temos o modelado, que a gente também pode chamar de tendíneo, e o não modelado, que a gente pode chamar de fibroso,
O modelado ou tendíneo, ou o próprio nome, né? Ele vai formar os tendões e ligamentos, tá? União aí de osso com músculo, osso com osso, ok? Rompeu o tendão, rompeu o ligamento cruzado do joelho, tá? São esses termos aí que a gente ouve falar que estão totalmente relacionados aqui com o TCPD modelado, tá? Denso modelado. E o não modelado ou fibroso? O que esse tecido ele é? O que ele vai fazer? Ele forma a nossa derme, que é a parte que está aqui mais embaixo, né, da epiderme, para quem já estudou tecido epitelial, lâmina basal, está aqui embaixo na epiderme. Ele forma o pericôndrio, que é a região ali que vai formar os nossos ossos, né? E também forma o periósteo, tá? Periósteo e pericôndrio ali. Essa região é feita de TCPD não modelado, ok? Então, esse seria um resumo aí do TCPD e das suas principais características. Agora vamos falar do TCPD, do tecido conjuntivo adiposo, tá? Bem resumido também, tá? Os adipócitos, essas células que vão fazer parte desse tecido, elas têm uma reserva energética e aí você vai lembrar, tá? Das funções que a gente estuda com retículo endoplasmático liso, ok? Então, funções aí de armazenamento de lipídios, produção de lipídios, essas células adipócitos são riquíssimos em retículo liso, né, ou não granular, não granuloso, tá? É uma célula que vai ter todas aquelas funções que a gente estuda também lá no retículo, ou quando estuda composição química, né? Isolante térmico, isolante elétrico, tá? Todas essas funções que os lipídios exercem no nosso corpo, a função hormonal, tá? Enfim, são várias funções que possui. Não vamos fazer divisão aqui ainda em gordura marrom e tal, não. É para você saber a princípio que esse tecido existe, ele é do tipo conjuntivo, tá? E as principais funções, ok? Se você quiser aprofundar aí, né? Também já faz essa divisão aí, ok? Nos tipos de gordura que a gente tem, certo? Depois nós temos o tecido conjuntivo cartilaginoso, tá? O que seria o cartilaginoso? É aquele tecido que vai compor as cartilagens. E aí ele passa por aquelas 3 divisões que a gente está acostumado já a falar, né? Que é o sufixo blasto, cito e clasto. Toda vez que tem o sufixo, né? Blasto é B de bebê, blasto. Cito é de célula, é aquilo que a gente tem funcional. E clasto é uma coisa que já está velha, old school, né? Então a gente vai destruir essas células muito, né? Provavelmente porque elas estão senis já, seria nesse sentido, tá? Então aqui o condro vai vir de cartilagem. Então nós temos o condroblasto, o condrócito e o condroclasto. São as células que formam tecido cartilaginoso, conjuntivo cartilaginoso, tá? O condroblasto é jovem, vai produzir a matriz extracelular. O condrócito é a célula adulta que está fazendo função agora aí nas suas cartilagens, tá? E o condroclasto são as células velhas que vão ser renovadas, que vão fazer a renovação do tecido, tá? Eu acredito que tem um shorts também aqui da Prof. Ju, vou deixar na descrição sobre os tipos de cartilagem, tá? Para você conhecer em menos de 1 minuto, né? Mas já vamos comentar delas aqui. Nós temos a cartilagem hialina, fibrosa e elástica, tá? São os principais tipos de cartilagem que a gente tem, certo? É um tecido avascular, é um tecido inervado, tá? Então, existem até questões de vestibulares que mostram risco quando você coloca um piercing, né? Pelo fato dessa cartilagem ser avascular e inervada e ter uma infecção, né? Por exemplo, tá? Um transverso aqui, ele infeccionar, né? Os nutrientes e as células de defesa não chegam ali pelo fato de não ter tecido sanguíneo, tá? Enfim, é uma das coisas para se observar. A nutrição desse tecido e a oxigenação dele é feito por difusão no pericôndrio, tá? Para que esse tecido seja mesmo, não morra, né? Ele precisa, assim como a epiderme lá, que é a vascular, aqui também tem a nutrição feita desse jeito, tá? Então, esses 3 tipos de cartilagem, né? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você, tá? Cada uma e a função de cada uma, tá? Que exemplos que nós temos, né? De hialina, de fibrosa e de elástica, para você relembrar, tá? Mas o tecido cartilaginoso é isso aí, função e principais estruturas. Vamos falar agora do tecido ósseo. O tecido ósseo, ele é composto por osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. É mais ou menos a mesma coisa que a gente acabou de falar ali, né, na cartilagem. Mas o tecido ósseo, ele tem uma composição diferente, tá? Nós temos ele como vascular e inervado, tá? Então, ele é um tecido que
Diferentemente da cartilagem, ele vai ter vasos sanguíneos, o osso é formado por regiões de sangue por dentro, né? Nós temos dentro do osso medula óssea vermelha, tá? E aí essas regiões, esses canudinhos de sangue, eles se comunicam entre eles, tá? Formando o que a gente chama de canais de Havers ou de Havers e canais de Volkmann, tá? Então existe sangue dentro do osso e inervação também, tá? Tecido nervoso. O osteoblasto é a célula jovem, que vai produzir, então, né, colágeno para essa matriz óssea. O osteócito é a célula adulta, aquela que está aí formando o seu membro nesse momento, né? E os osteoclastos são células que vão renovar o tecido, são células já velhinhas, tá? Então, seu osso está passando por um processo de renovação constante, assim como todas as outras células do corpo, tá? E quem faz isso aí, no caso do osso, é o osteoclasto, tá? Temos os ossos longos, ossos curtos, várias divisões aí, né, para a gente estudar. Os menores ossos do corpo no ouvido, né, martelo, bigorna, estribo, tá? E nós temos uma matriz, nesse caso, rica em sais minerais de cálcio, de fósforo, de magnésio, tá? E muito colágeno é o que a gente possui no tecido ósseo.